É um peixe com muito vigor, porque imagina, ela tem que subir a ribeira todos os anos, tem muita energia, muito vigor. Vemos-la saltar fora d'água, dá uma luta bestial. Para um pescador dá muito prazer. Tinha pescado 33 anos atrás, quando chegamos no Ribeiro Frio, tinha naquela altura, algumas pequenas canhas, estava incluído na excursão, mas eram trutas deste tamanho e só era para brincar. O posto aquícola do Ribeiro Frio começou a ser construído em 1959 pelos serviços florestais. Um ano mais tarde, entrou em funcionamento para produzir a truta arco-íris e a truta fário. Esse posto, portanto, surgiu com a intenção de produzir trutas para a sua produção ser utilizada no repovoamento, ou seja, numa primeira fase, povoamento das águas da ilha e, posteriormente, repovoamento das águas que fossem tendo necessidade de introdução da espécie na ilha. Até essa altura, o que existia na Ilha da Madeira era a enguia, ocorria de forma natural. Atualmente, apenas é produzida a truta arco-íris, é a que mais se adapta às águas da região. A espécie resiste mais facilmente às oscilações de temperatura. A temperatura ideal será os 16 graus de temperatura da água. Não quer dizer que a água não possa subir, por exemplo, a água até pode chegar aos 20 graus, 21, que já são temperaturas elevadas, só que se a água for corrente e houver um grande caudal de água, esse caudal compensa a subida da temperatura. Isto porquê? Porque a subida da temperatura o que provoca é a diminuição do oxigênio dissolvido na água. Se tivermos uma grande entrada de água, compensa. Agora, o ideal, efetivamente, é os 16 graus. É aquela temperatura que permite que elas tenham bem-estar e que lhes permita o seu perfeito desenvolvimento. Num tanque de trutas não pode haver uma quebra de entrada de água, ou seja, tem que entrar água e sair água. Isto porquê? Porque eles são peixes extremamente exigentes no oxigênio dissolvido na água e esse oxigênio, logicamente, vem na água de circulação, ou seja, a água que cai, as quedas de água, tudo isso aumenta os teores de oxigênio na água, ou seja, este peixe exige água corrente, seja na sua produção, seja na natureza onde elas se encontram. A atividade reprodutiva da truta acontece no inverno, sobretudo em janeiro. É a altura do ano em que as temperaturas da água estão mais baixas, inferiores a 10 graus Celsius. Dá-se a fecundação artificial, também conhecida por desova. Isto consiste em retirar os ovos das fêmeas, libertar o sêmen dos machos sobre esses ovos de forma que eles sejam fecundados. Depois esses ovos são metidos numas salas de incubação, tem umas bacias onde são metidos uma espécie de uns tabuleiros, é que chamamos crivos de incubação. E esses ovos ficam ali durante determinado tempo, o tempo necessário para que se reproduzam, portanto é um tempo biológico. Após esta fase, os alevins são transportados para os tanques de criação e separados em função do tamanho. Vantagem disto, uma é que nos permite, digamos, fazer uma melhor distribuição da alimentação, uns são mais pequenos, outros são maiores, e também, ao separarmos pequenos, a truta na natureza é um peixe voraz, ou seja, voraz não quer dizer que anda a morder as pessoas, mas eles são muito atraídos pelos insetos, larvas, etc. E também, se tivermos peixes de tamanhos diferentes, digamos que os peixes mais pequenos não têm uma vida facilitada pelos maiores. O peixe que é produzido aqui neste posto é alimentado artificialmente com rações industriais. As rações industriais, em termos da produção, têm vantagens. Têm vantagens no sentido em que, sendo industrial, está formulada de forma a ser uma alimentação equilibrada para estes peixes. Em termos de limpeza dos tanques, também tem a vantagem de não conspurcar tantas águas como utilizando outro tipo de produtos que no passado se utilizava, que eram fígados cozidos, misturas feitas com produtos naturais, mas que em termos de, digamos, de higienização da infraestrutura era mais complexo.
Chão da Ribeira, freguesia do Seixal, está localizado o único viveiro privado de trutas na Madeira. A atividade começou há 30 anos. O espaço é composto por 50 tanques de diferentes dimensões. Tem capacidade máxima para produzir 60 toneladas de truta por ano. A reprodução é assegurada pelos exemplares com 2 anos de vida. Nós fazemos uma seleção daquela truta que cresce muito mais depressa, do macho também, e aí é que tentamos fazer os bons exemplares para fazer a reprodução. A truta adulta, a partir de 2 anos, é que começa a produzir ovos, que pode atingir entre 500 ovos a 1500, depende da truta, do peso por quilo. O viveiro distingue-se pela presença de trutas de cor amarela. A origem é desconhecida. Possivelmente tratam-se de exemplares albinos, mas não há confirmação científica. Foi uma desova que nós fizemos normal e nasceram umas quantas dessas e nós conseguimos reproduzi-la. Que é tipo há quem diga que é albinas, outros digam que é uma mutação genética. Eu vou mais para a mutação genética, porque a nossa truta albina é acinzentada e não amarela, porque realmente existe essa truta amarela noutros países. Bem, agora não sei quem é que tem razão nisto tudo. A truta salmonada distingue-se pela cor alaranjada. O sabor aproxima-se ao do salmão. A truta salmonada é a nossa truta arco-íris, só que em determinada altura compra uma ração apropriada para com que a carne fique rosada como o salmão. Por isso é que se chama truta salmonada. Que em si existe essa truta salmonada que ela é combinada em água doce e em água salgada. Nós aqui só conseguimos pôr a carne só apenas rosada. Nos tanques, procede-se à seleção de trutas em função do tamanho. Algumas voltam à água por serem demasiado pequenas. E nós fazemos a seleção. Há clientes que querem a truta entre 200 a 300 gramas, outros por aí acima, e isso temos que fazer essa seleção manual para que o cliente fique satisfeito. Tenho 2 empresas que também trabalham comigo em conjunto, que fazem a entrega também nas grandes superfícies, que já é muito bom, porque não era muito fácil introduzir a nossa truta nas grandes superfícies e graças a Deus, ultimamente, estas companhias têm feito com que estas grandes superfícies estejam mais alerta ao nosso produto da região. Hélia está à frente do negócio há vários anos. Não esquece a truta mais pesada, captada no viveiro. Um exemplar que nós tivemos com mais peso foi 9 quilos. Por acaso comemos em casa. Por acaso comemos em casa, sim, sim. Ora, um exemplar daqueles, diz o outro, tinha que ser consumido em casa. Do Chão da Ribeira partem as trutas que abastecem o Parque Ribeira I, na freguesia do Santo da Serra. Nós temos 10 lagoas retangulares, onde está a chamada truta de prato, que é uma truta que varia entre as 250 a 350 gramas, que é o ideal para grelhar, para uma dose para uma pessoa. Entre cada lagoa existe uma cascata, que foi calculada exatamente para repor os níveis de oxigênio, fruto do movimento do turbilhão de água, repor os níveis de oxigênio para a lagoa em baixo. Isso é fundamental.
Depois, a parte orgânica, fruto da vida do metabolismo normal das trutas, existe outra área que é um filtro, que faz exatamente o que a ribeira faz. Ela faz o que se chama a nitrificação do azoto da água para passá-lo novamente para a atmosfera, que é fundamental para os níveis de azoto na água não subirem muito e se tornarem perigosos para as trutas. O circuito abre ao visitante a possibilidade de ser pescador por um dia. Se vais tirar o anzol e pôr uma lesma gorda no anzol. Uou! Uou! Agarra a lesma, Lucas. Bem gorda ali. Lucas, deixa pôr no anzol. Olha, quando se põe a isca no anzol, tentamos tapar o máximo possível o anzol, para a truta não ver o anzol. Mexa de vez em quando, que elas reagem ao movimento. Oh! Lucas, apanhaste uma, puxa, Lucas! Uau! Ei, grande, gigante! Uau, Lucas, é o maior! Fantástico, nunca podia imaginar uma coisa assim na Madeira. É uma novidade e é muito bom mesmo. Adoramos. E o pequeno, então, quantas trutas pescaste? Quantas? Uma, duas, três. 3 trutas. Foi uma boa experiência, realmente interessante. O lugar é maravilhoso, cercado de floresta, é mesmo um lugar muito especial, muito bem pensado, com só materiais nobres, madeiras, muito bem pensado. Não só para pescar, mas também para proteger a natureza e para descobrir. Em França existe no campo há muitos terrenos e rios adaptados para pescar também trutas. Pesa-se depois o peixe e conforme o peso paga-se um X por quilo. Como aqui. É aqui a mesma coisa, Sim. ok? Mas aqui na Madeira, neste ambiente, é realmente lindo. O Parque Ribeira Primeira tem a ver um pouco com a minha infância. Eu, desde miúdo, no verão, vinha aqui para as férias, para o Santo da Serra, e sempre pesquei trutas nas ribeiras. Sempre achei muito bom e acho que eu sou muito fruto dessa vivência da natureza. Sou agrónomo, eu costumo dizer que sou agrónomo de profissão, mas também de vocação, muito fruto disso. E achei que seria uma ideia interessante passar às gerações vindouras, incluindo os meus filhos, essa experiência de vida. Na maior lagoa do parque, a pesca obedece a outras regras. Na Lagoa Grande, que é uma lagoa bastante maior, ela tem 25 metros de diâmetro, 3 metros de profundidade e cerca de 1 milhão de litros de água, a cana já é diferente. Já implica pescar com uma cana de fibra, com carreto, porque implica fazer lançamentos, recolher a isca e apanhar as trutas. Portanto, a cana é flexível, a cana é quem amortece a pancada quando a truta apanha a isca. A isca, nesta fase, no outono, basicamente são lesmas e minhocas, coisas deste género, porque as trutas são carnívoras, é isto que elas comem. Lançamos, a truta apanha, começamos a recolher, cansamos a truta, porque se puxarmos muito depressa vamos partir as coisas todas, eventualmente podemos partir a cana, com uma truta de 3 quilos a lutar contra faz muita força. A pesca nas águas interiores assume um caráter desportivo. Está relacionada com atividades recreativas, de ar livre e de contacto com a natureza. Quando realizada em ribeiros ou ribeiras, obedece à regulamentação. Uma licença anual custa 3,5 €. São feitos cerca de 150 pedidos por ano. A licença é essa, passada pela Direção Regional de Florestas, portanto, pode ser adquirida nos nossos serviços centrais, mas também pode ser adquirida aqui no Ribeiro Frio, no posto florestal do Ribeiro Frio. Portanto, tem que ter a licença. A pesca é feita com cana, portanto, o pescador só pode ter uma cana e um anzol, portanto, cada pescador terá que se fazer acompanhar apenas com uma cana e com um anzol. E pode ser feita de terra, portanto, das margens da ribeira para a própria ribeira, ou pode ser feita também vagueando o curso d'água ao longo da ribeira. A truta a ser pescada tem que ter um tamanho mínimo de 18 centímetros,
Se por acaso o pescador pescar alguma truta de dimensões inferiores, é obrigado a repô-la no meio, não é? E efetivamente ter os restantes cuidados que não são associados à pesca, mas que são associados, enfim, a quem pratica qualquer desporto em espaço de natureza, que é não deixar lixo, enfim, ter uma conduta sobre o meio ambiente correta. A atividade só pode ser realizada durante o dia e apenas em algumas ribeiras. São quase mais turistas a pescar nas nossas ribeiras do que propriamente residentes na Madeira. Se bem que há um grande potencial de crescimento desta atividade. É uma atividade, à semelhança de outras de desporto, que tem um grande potencial para crescer e julgo eu que efetivamente nos próximos anos terá um crescimento esta atividade. Inserido em plena Laurisilva, o posto florestal do Ribeiro Frio tem despertado ao longo dos anos grande interesse turístico. São mais de 200 mil turistas ao ano, acompanhados de perto pela Polícia Florestal. Os trabalhadores fazem as limpezas, que são orientadas pelos elementos da Polícia Florestal, que depois também aproveitam para fazer a contagem do peixe quando os tanques são lavados. A alimentação é pesada na presença do elemento da Polícia Florestal e depois o funcionário, o trabalhador, nesse caso que o elemento da Polícia Florestal chame para fazer esse trabalho, na presença dele, alimenta os peixes. O Parque Ribeira Primeira fica próximo a um dos principais circuitos turísticos da região. A presença de líquenes e de trutas são bons indicadores da qualidade do ar e da água. Nós estamos num povoamento florestal dos anos 50 do século passado, onde foram introduzidas, tem muitas plantas de Laurisilva, todas lauráceas, tem muitas por aí, muitos loureiros, curiosamente muito altos, e tem uma razão de ser, porque as exóticas que foram cá introduzidas são basicamente carvalhos americanos, tem criptomérias, tem camacíparas, tem juníperos, tem várias espécies introduzidas de crescimento rápido, e os loureiros não tiveram outra hipótese senão também crescer em altura para chegarem ao sol. É um povoamento florestal muito interessante, porque de inverno, nesta altura, outono e inverno, os carvalhos americanos perderam a folha. Resumindo, tem muito mais luz do que a Laurisilva normal, é mais quente, não é tão frio e úmido como a Laurisilva normal. Aqui perto do Parque Ribeira Primeira, nós trazemos sempre os miúdos cá para visitar este local e nós chamamos-lhe Floresta Encantada. É tempo de preparar a truta para o almoço. Estas trutas já morreram, mas o coração e o músculo têm memória. Estamos aqui na zona onde as trutas são grelhadas. As trutas são apanhadas, e eu costumo sempre dizer mais fresca é impossível. Depois são trazidas para aqui, são arranjadas à frente das crianças, para elas perceberem que faz parte da vida, ver a parte das tripas, das guelras, do coração. Tudo isso é perfeitamente normal e também nós como animais iguais, temos esse tipo de coisas. Depois de arranjadas à frente dos miúdos, como disse ainda há pouco, elas são colocadas numa marinada de sal, limão, alho, vinho branco e ervas aromáticas e ficam ali pelo menos durante 20 minutos para ganharem o sabor. Nós notamos perfeitamente, fruto do limão, que a carne fica mais rija, notamos perfeitamente quando aquelas estão boas para ir para a grelha. Vão para a grelha, muito quente, estão ali cerca de 10 minutos, vira-se para elas não pegarem e estão prontas a servir. Com mais ou menos ingredientes, a truta passou a integrar um menu de restaurantes com grande potencial turístico. É colocada numa taça com água, sal e um pouco de vinagre branco. Neste também é bom saber, é vinagre branco. Ela fica lá a marinar mais ou menos 10 minutos, que é para limpar aquela parte oleosa que ela tem, escorregadia assim na pele. A truta fica mais durinha em si, quer dizer, o peixe fica mais depois é tirado, colocado numa travessa e encher o recheio. É cebola, pimentão, alho, bacon, salsa picadinha, majarona de peixe, alho e colocar azeite. O recheio está pronto, encher na truta e colocar a grelhar. Também para grelhar a truta fazemos um molho, que é manteiga, limão,
salsa e alho. Os alemães gostam muito de truta, ao facto de já conhecerem, não conhecem talvez da maneira que nós fazemos, mas eles conhecem, é um peixe conhecido por eles e é muito procurado a truta. Madeirenses, continentais, também, o francês também come, mas nota-se mais assim, os alemães ou os ingleses também comem truta. Em São Roque do Faial, o som do búzio representa a entrada de um novo elemento para a confraria da truta e da cidra. Para pertencerem à confraria, acho que devem gostar de truta. Ainda sua vez todas as vezes dizia que não gosto de truta. Depois perguntamos, e já provaram truta? Nunca. Um dos nossos objetivos passa também pouco para os restaurantes da nossa freguesia e também já no nosso concelho. Já temos tentado também, como fazendo o convívio nos vários restaurantes do concelho, que tenham na sua carta pelo menos um dos pratos de truta. Isso temos vindo a verificar nos últimos tempos que isso de facto acontece e neste momento qualquer pessoa que visite São Roque do Faial, nomeadamente a zona do Ribeiro Freio, nos restaurantes que lá estão, se quiserem saborear a truta, podem fazê-lo. O Festival da Truta passou a integrar o calendário de eventos no sentido de promover o produto regional. No entanto, a produção tem um desafio pela frente. Sendo a truta uma espécie invasora, diz o Governo que o repovoamento das ribeiras tem de ser repensado. A truta é um animal voraz, não é? E, portanto, obviamente nós não temos grande fauna nas ribeiras, mas temos muita fauna de invertebrados. E o que acontece é que as trutas, de facto, acabam por destruir toda essa fauna, que também é endémica, que também é muito importante, embora seja, obviamente, menos visível e as pessoas já não a conhecem, porque, obviamente, muitas vezes é muito pequeno, são animais de reduzida dimensão. Obviamente, deve ser potenciado o espaço onde elas já existem, mas devem ser restringidas, de forma a evitar os danos que causam na fauna que existe, na outra fauna, que também é importante, obviamente importante e autóctone, que existe nas ribeiras. Portanto, temos aqui que jogar nos dois sentidos. Podemos perfeitamente potenciar a pesca em duas outras ribeiras de maior interesse, temos que estudar essa questão, está em pleno estudo, não lhe posso dizer mais que isto, e, obviamente, restringir a introdução de trutas noutros locais, onde o seu efeito ecológico é maior e onde não faz tanto sentido a sua introdução.